Saúdo toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Silene, eu sou a esposa do Afonso. Passamos, na nossa primeira etapa, 14 anos casados. Depois a gente teve um intervalo de 5 anos. E agora nós estamos com mais 1 ano e 2 meses casados novamente pela segunda vez. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu decidi casar com a mesma pessoa 2 vezes. E o meu esposo também me escolheu por 2 vezes. Amém? Eu vou contar um pouco da minha história porque eu travei uma batalha, tanto aqui na terra como no mundo espiritual, contra uma mulher que se deixou ser usada por Satanás para destruir a minha casa. Ela colocou os olhos sobre a minha família e ela desejou tudo que eu tinha. E tudo que ela mais queria era me destruir. Ela queria me ver no chão. Eu não tinha Deus nessa época. O máximo que a gente usava de Deus dentro da nossa casa era se Deus quiser. Era o Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. Era apenas isso que eu, meu esposo e os nossos filhos conhecia de Deus. Eu era mulher tola, né? Não vigiei. E a minha casa caiu. Veio uma tempestade muito forte e a minha casa caiu. Mas o Senhor, Ele é especialista em levantar casas destruídas. Eu gostaria de ressaltar para você que o Senhor vai além de curar qualquer doença. O Senhor vai além de curar um paralítico. O Senhor vai além de curar uma pessoa que está cega. O Senhor vai além. Ele pode também restaurar casamentos. E eu não sabia disso. Então quero te contar como tudo aconteceu. Lógico que eu vou resumir o máximo. Não dá para me contar tudo, mas eu creio que o que eu vou contar aqui seja o suficiente para você se levantar e guerrear por tua família. Nós estávamos bem, estávamos em casa, nós tínhamos casa própria, um carro, nossos filhos estudando em uma boa escola, estava tudo direitinho. Nós tínhamos uma vida saudável, o meu marido muito companheiro. Quando alguma mulher se insinuava para ele, ele jogava, os cachorros em cima delas. Ele sempre se desviava dos olhos da mulher da lascívia e assim também era comigo. Eu nunca dei brecha para outro homem, eu fui a primeira mulher dele, ele o meu primeiro homem, nós casamos. Minha sogra, meu sogro sempre apoiou o nosso casamento, os meus pais também sempre apoiaram o Afonso, o nosso relacionamento, o nosso casamento. Eu ficava em casa, cuidava dos 3 filhos e eu cuidava da casa. O meu esposo saía para trabalhar e nos sustentava. Um dia, enquanto meu esposo e os nossos 3 filhos estavam assistindo televisão e eu estava na cozinha fazendo pipoca, veio um cheiro forte de enxofre. Ao mesmo tempo era um cheiro de ferida, podre, de um cheiro de bebida, de álcool, como se fosse cachaça. E me veio uma sensação muito ruim. Eu senti uma vibração muito forte em meu corpo, como se eu fosse adoecer. Parece que eu fiquei febril naquele dia. E eu saí de dentro da cozinha com essa sensação ruim. E meu esposo olhou para mim e disse: "O que foi? Você viu alma?" Eu falei: "Quase. Vocês sentiram essa sensação? Vocês sentiram esse cheiro de enxofre, de ferida, de morte, de defunto? Ai, que cheiro horrível esse!" E aí o meu esposo olhou pra mim e falou: "Não, amor, sentimos nada não. Faz logo essa pipoca e vem, porque você tá perdendo o filme." E as crianças também gritaram: "Vem logo, mãe, vem logo." Então eu voltei na cozinha, peguei a pipoca e voltei para estar com eles. Foi o último dia que a minha casa viveu em paz. Depois daquele dia foi só tormento. Na manhã do dia seguinte, o meu esposo estava colocando o carro para fora. Em seguida, eu também pegaria o meu carro e levaria as crianças para a escola. Foi quando eu escutei uma voz de uma mulher chegando na porta da nossa garagem. Uma mulher com a voz muito doce, mas aguda. Era uma mulher chamada Jéssica. Eu só escutei quando ela falava alguma coisa sobre carona. Então eu fui até lá fora e eu escutei quando ela falava. Precisava de uma carona porque o carro dela estava com problema. Parecia ser alguém do trabalho do meu esposo. E eu fui chegando, falando com o meu esposo como se eu não tivesse escutado o que ela tinha falado. Falei: "Então, amor, você vai demorar? Que eu quero levar as crianças para a escola." Aí eu olhei do lado, vi aquela mulher e falei: "Oi." Ela falou: "Oi, olha, eu tô aqui falando com seu esposo porque nós trabalhamos juntos. E eu gostaria de saber se ele não pode me dar carona. Meu carro hoje amanheceu quebrado, vou ter que mandar um guincho vir buscar. E eu moro aqui na rua de baixo." Quando eu olhei assim, eu não vi maldade. Falei: "Por mim, tudo bem, é só uma carona." E aí o meu esposo: "Ah, então tá, amor, se por você tudo bem, eu vou dar uma carona sim pra ela." Então meu esposo entrou no carro e foram. Ali eu senti a mesma sensação que eu senti na noite anterior. Mas eu tirei o meu carro para fora também, fechei a garagem e levei as crianças para a escola. Eu não conhecia a Deus. Se eu conhecesse a Deus, eu saberia exatamente como eu deveria ter me comportado. "Não, filha, entra aqui no meu carro, eu mesmo te levo até lá." Com certeza seria essa a reação. Nós não podemos dar cabimento para Satanás. Ele só quer uma brechinha para entrar. E o meu esposo, que sempre vigiou com relação a isso, mas naquele dia ele não vigiou. Naquele dia ele não viu maldade nisso. Então meu esposo, chegando na empresa, me ligou: "Amor, pra você não teve nenhum problema mesmo dar carona pra essa mulher?" Falei: "Não, amor, foi só uma carona." Ele falou: "Então, já chegamos aqui, já deixei ela lá na sala dela. Eu não tenho convívio com essa mulher, tá? Não fica preocupada, não." "Não, amor, tudo bem, eu confio em você, tá? Eu não confio nela, mas em você eu confio. Você nunca me traiu, você nunca me deu motivo pra desconfiar de você."
Encerramos a ligação. Eu fui cuidar da casa, de tudo, preparar almoço, depois fui buscar as crianças na escola e tudo estava muito bem. Quando meu esposo chegou à noite, enquanto nós estávamos jantando, o meu esposo fez um comentário. Ele disse assim: aquela moça foi na minha sala agradecer a carona e ela me trouxe uma torta. Mas pensa, amor, uma torta gostosa? Nunca tinha comido uma torta tão gostosa. Detalhe, igreja, o meu esposo sempre elogiou minha torta. Sempre a minha torta de carne era a torta mais gostosa para ele. Agora eu tinha perdido para aquela nova mulher que tinha acabado de chegar em nossas vidas. Lógico que eu sentia um pouquinho de ciúmes. Perder o meu espaço no estômago do meu marido não eram os meus planos. Mas tudo bem, eu não ia brigar com meu esposo por causa disso. No segundo dia, novamente, aquela mulher estava na porta. E ela novamente fez o pedido da carona, se explicando que o carro dela precisaria ficar uns 3, 4 dias na oficina, pois o problema era no motor. Meu esposo, de prontidão, disse que levaria sim, sem nenhum problema. Também não quis atrapalhar a decisão do meu esposo. Então eu fiquei calada. Meu esposo levou aquela mulher. Na noite seguinte, meu esposo chegou um pouquinho mais tarde do que o de costume. Quando eu perguntei por onde ele andava, ele disse que é porque tinha dado uma carona para aquela mulher de volta, pois ela não tinha conseguido nenhum Uber. Mais uma vez eu fiquei preocupada. Quis até meio que proibir, mas preferi me segurar. Afinal de contas, eu confiava no meu marido. Ele nunca tinha me traído e nunca deu motivos para mim duvidar. Então eu fiquei calada. Meu esposo, no terceiro dia, chegou em casa e disse que não queria jantar. E ele chegou um pouco estranho. Quando meu esposo chegava em casa, sempre eu corri para os braços dele e sempre dei um abraço muito caliente. Sabe aquele abraço que você aperta assim contra o corpo dele? Então, esse era o abraço que eu sempre recepcionava meu marido. Mas naquele dia, quando eu fui fazer isso, ele me empurrou. E ele disse: amor, cheguei cansado do trabalho, todo suado, e você já veio me abraçar. Eu falei: você nunca reclamou. Esse meu afeto sempre foi algo que você elogiou. Por que isso agora? E ele simplesmente deu as costas e subiu. Ali eu percebi que já tinha alguma coisa errada. Lógico. Qual a mulher que não percebe quando está perdendo o carinho e o abraço do seu esposo? Não é, igreja? Eu não quis brigar. Mais uma vez eu entrei em nosso quarto, coloquei minha roupa de dormir, já tinha colocado as crianças para dormir. E calada, eu dormi. Não falei mais nada com ele. Ele não percebeu que eu estava chateada, não procurou me dar nenhum carinho, acordou sem me dar um beijo na testa, como de costume também, vestiu a roupa dele, desceu e foi para o trabalho. Ele não tomou café da manhã conosco. Nós tínhamos um hábito de todos tomar café da manhã juntos. E eu comecei a ficar muito preocupada pelas novas atitudes do meu esposo. Então eu resolvi dar uma passadinha no local dele de trabalho, para mim ver como era o clima lá. E na entrada eu já encontrava a patroa do meu esposo. E ela veio falar comigo, com as crianças, e ela perguntou se estava tudo bem, pois fazia tempo que eu não passava por lá. Falei: sim, está tudo bem. Aí ela falou: o seu esposo está concorrendo a um cargo de gerente aqui, e tudo isso porque ele é um excelente chefe de família. Meu esposo acredita que quando o homem é bom para a família, é porque ele vai ser bom nos negócios também. E eu agradeci. Eu digo: que bom, que maravilha. Meu esposo realmente é um homem que tem muito caráter. E ali eu subi. Ela me levou até a sala do meu esposo. Mas quando nós chegamos lá, adivinha quem estava na sala dando gargalhadas com meu esposo? A Jéssica. Ela ficou toda constrangida e foi logo saindo e se explicando. Não, passei aqui só para deixar uma fatia de bolo. Ali eu entendi porque meu esposo já não tomava mais café em casa. Era porque aquela mulher trazia comidas deliciosas para ele. Guarda, igreja, comidas deliciosas. Era assim que meu esposo dizia. Tudo que ela faz é delicioso. E aquilo acabava comigo. Eu fiquei até desmotivada para continuar cozinhando para ele. Ela era uma mulher muito mais nova, mais bonita. Eu era simplesmente uma dona de casa. Ela já trabalhava na mesma empresa que meu esposo. Aparentemente ganhava até o mesmo valor. Mas tudo bem. Eu continuei na minha. Eu não queria, igreja. Eu não queria meter as minhas mãos pelos pés. E eu não queria ser uma mulher ansiosa. Eu não ia estragar tudo com um ciúme bobo. Então eu preferi segurar. A patroa do meu esposo logo foi falando: olha, continua sendo um homem de família, hein? Porque o que nós admiramos em você aqui nessa empresa, para ser o nosso gerente, é a sua característica como líder do lar. Não vai perder a sua vaga. E ali ela saiu rindo. Era uma mulher muito extrovertida, mas muito séria também, uma mulher direita. Eu admirava muito a dona Sônia. E quando ela saiu, eu perguntei para o meu esposo se ele não ia mais comer em casa, de uma forma irônica, porque eu estava olhando o quanto que ele comia, se deliciando aquele pedaço de bolo. Ele olhou, deu uma risadinha meio que sem graça, e ele repetiu novamente: é porque a Jéssica, amor, cozinha bem demais. Meu Deus do céu! Como essa mulher cozinha bem. Ah, igreja. Ah, se eu conhecesse Jesus naquela época, eu já tinha derramado óleo ungido sobre aquelas comidas, pois eu tenho certeza que era oferecido para os enxus dela. Eu tenho certeza que ela oferecia aquilo ali em macumba para enfeitiçar o meu marido pelo estômago. Mas tudo bem. Dei um beijo na testa dele e voltei para casa. Quando eu ia saindo, ele falou assim: amor, o que você veio fazer aqui?
Eu falei, só te ver mesmo, bateu saudade. Ele falou assim, então, não faz mais isso não. Parece que tá me perseguindo, parece que tá tendo ciúmes. Eu falei, mas eu sempre venho aqui. Quando bate a saudade, eu venho aqui. A dona Sônia gosta de mim, qual é o problema? Ele pegou e falou, simplesmente não venha mais. Igreja, já não dava mais pra me aguentar. Então, quando eu cheguei em casa, eu liguei pra minha sogra. Contei tudo que eu estava suspeitando, tudo que estava acontecendo. A minha sogra, de imediato, ligou para o meu esposo. Eu não sabia que ela ia fazer isso. E é péssimo, igreja. É péssimo quando o seu marido está pensando em sair de casa e você envolve uma terceira pessoa para tentar fazer com que vocês venham se reconciliar. É péssimo. A minha sogra ligou, disse tudo. Quem é essa mulher que você tá dando carona? Por que você tá comendo a comida dela? Deixando de elogiar a comida da sua esposa. Preste atenção que na nossa família não tem canalha, sabe? Ela falou tanta coisa pro meu esposo. Quando o meu esposo chegou em casa, ele chegou emburrado. E foi logo jogando na minha cara tudo que eu tinha falado pra minha sogra. Ali, diante do vômito dele, eu percebi que a minha sogra tinha contado. Eu falei, mas eu não contei com essa intenção pra ela ir falar com você ou tentar corrigir você. Eu contei na intenção de desabafar. Aí ele falou, então por que você não contou pra sua mãe? O que tem a ver você com a minha mãe? E ele subiu as escadas, nem desceu pra jantar. Eu tinha feito uma comida tão gostosa, pensando em agradar o meu marido. Eu percebi ali, igreja, que eu estava perdendo a batalha para aquela mulher. Eu estava perdendo. Eu fui perdendo as batalhas, sabe? Eu até costumo dizer que eu e aquela mulher, nós estávamos dentro de um ringue e eu comecei a perder rounds para ela. Um dia, eu lembro como se fosse hoje, já não suportando que meu esposo estava levando aquela mulher por mais de 15 dias, eu cheguei para ele e disse, ou você para de levar essa mulher hoje, ou eu saio de dentro de casa. Mas não dá mais para mim suportar isso. Ver você aos poucos se apegando a essa mulher e deixando a sua família de lado. Se você continuar levando essa mulher, considere-se um homem solteiro para ficar com ela. Olha a besteira que eu fiz. E aí o meu esposo nessa época ainda não estava 100% iludido ou encantado por aquela amante. Então ele ligou para ela na minha frente e ele disse, a minha esposa me proibiu de levar você, ela tem ciúmes de você. Então a partir de hoje procura outra carona, que eu não vou mais te levar. Jéssica, eu gosto muito de você, eu sou seu amigo, mas a minha esposa não confia em mim. Gente, foi horrível. Eu me senti tão humilhada, tão rejeitada pelo meu esposo, foi horrível. Eu nunca tinha passado por isso, a gente era tão cúmplice antes, mas eu não podia fazer diferente, porque eu não ia mais suportar aquilo ali. Ver aquela mulher andando no carro com meu marido, dando gargalhadas. E assim, meu marido parou de levar. Mas naquele mesmo dia, por volta de 1h da tarde, eu acredito que era o horário do almoço dela, ela me liga. E na ligação ela dá logo uma gargalhada de início. E ela diz assim, tá com medinho? E ela deu uma gargalhada novamente. Igreja, hoje eu tenho certeza que era a gargalhada do cão. Na época eu não sabia o que era a gargalhada de uma mulher, o que era a gargalhada de Satanás. Mas hoje, conhecendo o mundo espiritual como eu conheço, tenho certeza que era Satanás gargalhando. E aí eu falei, quem tá falando? E ela logo foi respondendo de forma bem grosseira e irônica. A mulher que teu esposo não para de pensar. Falei, entendi. Então, pois é, por isso que eu parei mesmo, sabe? Porque meu esposo tá pensando muito em você e foi por isso que eu proibi. E ele deixou, não foi? Tudo isso só pra você ver o quanto que ele tem medo de me perder. Eu tentei no jogo dela, mas com a amante, a gente não ganha no jogo dela. A gente ganha nas armas espirituais, como diz a missionária. Eu fiz besteira, né? Mas foi assim que eu reagi. Eu mostrei pra ela que eu tinha ganhado aquele round. Sabe o que ela me disse, igreja? Ela me desafiou dizendo assim, antes de 3 meses, o teu esposo vai mudar de endereço. Eu tentei entrar na dela e falei, lógico que sim. Do jeito que está essa rua poluída, nós vamos mudar sim. Ela retrucou dizendo, não, querida, eu estou falando teu esposo vai mudar de endereço. Você não, você vai continuar nessa mermice aí, sua pobretona. E desligou na minha cara. Eu quase que não suporto aquilo. Quando meu esposo chegou, eu deveria esperar meu esposo com abraços, beijos, carícias, mas não. Eu só tinha briga para esperar o meu esposo. Então, quando ele entrou pela porta, eu soltei os cachorros, dizendo que aquela mulher tinha ligado, que aquela mulher tinha feito isso, que aquela mulher tinha feito aquilo, que ela tinha falado que ia tirar ele daqui de dentro de casa. Sabe o que meu esposo disse? Você tá louca. Você tá louca. Isso aí não faz parte da personalidade da Jéssica. A Jéssica é uma menina doce. É uma menina que não tem maldade. Ela fica falando pra mim cuidar de você. Ela fala pra mim respeitar você. Ela fala que admira muito a minha fidelidade. Ela fala que eu sou um excelente pai. Coisa que você nunca me valoriza. Coisa que você nunca me valorizou. Coisa que você nunca fez por mim, ela faz. E aí eu perguntei pra ele. O que é que eu não faço por você? E ele simplesmente dava as costas e ia embora. Sabe aquele momento que você fala com uma pessoa que está no pecado, está no erro, e a pessoa não consegue, parece que a mente está cauterizada? Pois é, era assim. Por diversas vezes, eu tentei perguntar para o meu esposo onde eu estava errada.
o que eu tinha feito de errado, mas ele não conseguia me responder. Ele simplesmente dava as costas e ia embora. Me deixava falando sozinha. Ou então falava que eu estava vendo coisa demais, que eu era louca. Eu acredito que vocês também passem por isso. Eu continuei na minha tristeza, continuei sozinha. Eu não tinha nada para fazer. Parecia que eu tinha que suportar tudo calada se eu não quisesse ver o meu marido saindo de dentro de casa. E quando foi um dia, eu preparei um jantar muito especial. Era aniversário de casamento. Eu esperei o meu esposo, deixei as crianças na casa da minha sogra e fiquei esperando. Quando meu esposo chegou, já era bem tarde. Eu falei para ele que tinha um jantar especial e ele falou que já tinha jantado. Eu fiquei tão triste, mas tão triste, igreja, que ele nem lembrou que era o nosso aniversário de casamento. Então, na manhã seguinte, eu fui procurar a dona Sônia e contei tudo para ela. Olha, a outra arma errada. Fui envolver mais uma pessoa em nossos problemas matrimoniais. Procurei a dona Sônia e contei para ela tudo o que o meu esposo estava fazendo. Ela disse que não ia contar nada para o marido, mas que iria remover aquela mulher da empresa para outra filial, em outra cidade. Eu amei a ideia. Só de ter a Jéssica longe de nós, longe da nossa casa, longe de tudo, seria perfeito, seria um sonho. Parecia que eu ia voltar até aquela vida que nós tínhamos antes. Eu achei que até tinha encontrado a solução. E assim a dona Sônia fez. Chamou a Jéssica e a transferiu para outra filial. Meu esposo chegou em casa, foi logo perguntando: Silene, você foi até o trabalho e falou com a dona Sônia para transferir a Jéssica? Eu olhei para ele e afirmei: sim, eu fiz isso. Por quê? Ele falou: que baixo da tua parte. Como você é baixa, como você é uma mulher suja. Eu tenho nojo de ter casado com você. Aquela menina não tem pai, não tem mãe, aquela menina não tem ninguém. Ela é do interior, tá morando aqui sozinha nessa cidade. A gente tem que ser um apoio para as pessoas, a gente tem que ajudar. Como é que você faz um negócio desse? Agora ela foi transferida para outra cidade, sem ter ninguém lá que ela conhece. Você não tem noção, você só pensa em você é egoísta. Fica no seu mundozinho vazio. Vá trabalhar, você precisa trabalhar, crescer também. Você precisa fazer uma faculdade, você precisa ser como a Jéssica. Nessa hora, acabou. Eu comecei a vomitar tudo que o meu esposo vinha fazendo comigo. Eu vomitei na cara dele. Eu comecei a falar para ele: olha, eu faço janta que você não come, eu cuido de você e você não tá nem aí, eu procuro pra te dar um abraço, você também não me procura. Você tá pensando que uma mulher aguenta isso aqui até quando? Você acha que isso aqui também não está acabando comigo? Lembra do homem de caráter que você era? Lembra da promoção que o seu patrão falou? Aí ele gritou nessa hora e falou: promoção essa que no mínimo eu perdi porque você foi falar besteira. Eu falei: não fui falar besteira, eu só fui contar o que estava acontecendo. Eu ia também te perder, você também ia perder a promoção de qualquer jeito. Porque se eu não faço isso, você ia continuar com aquela mulher. Eu sei que você estava quase caindo na dela. Caia na real, você era o tipo do homem que não aceitava nem conversar. Se alguém lhe desse um telefone, você rasgava o número do telefone na cara da pessoa. Quando a pessoa te olhava torto, você já ia dizendo que era casado. E por que essa Jéssica você permitiu tudo isso? Por que você permite que ela vá no meu carro, no seu carro, na frente, sentada no banco da frente, entra na tua sala? Como é que você permite tudo isso? Afonso, você acha que tá fácil? Agora se coloca no meu lugar. Se fosse eu que estivesse me comportando assim. E mais uma vez, parecia que a mente dele estava cauterizada. Quando eu ia mostrar que ele estava errado, ele simplesmente dava as costas e saía. Ele subiu, ele pegou uma mala e disse: pois eu vou embora daqui. Não dá mais para ficar com uma mulher traíra como você. Eu falei: não faz isso. O nosso filho, na mesma hora, igreja, o Samuel, pega na mão dele e diz assim: pai, vem cá. O nosso filho, Samuel, de 4 anos, pega pela mão o Afonso, leva até o quartinho dele, senta ele na cama e diz: pai, o senhor está procurando um caminho que não tem chão. Ele olhou assim para o Samuel. Eu cheguei na porta, ele disse: foi você que falou? Não. Então ele olha para o menino novamente e ele pergunta: quem te falou isso, meu filho? Que papai está procurando caminhos que não tem chão. O homem de branco. Ele veio aqui falar comigo. Ele diz que o senhor está procurando caminhos, mas esses caminhos não têm chão. O senhor vai cair, pai. E ali o meu esposo começa a chorar, abraça o nosso filho, se levanta, me abraça, pede perdão e diz: tá certo mesmo, eu vou lutar por vocês. E ele desiste de sair de dentro de casa, igreja. Eu ganhei mais uma batalha, mais um round a nosso favor. E por um momento eu até pensei que a felicidade tinha voltado para nossa casa. Nós tomamos banho, descemos para jantar. Depois nós pedimos uma sobremesa, nós comemos em família, colocamos um pouquinho de filme, porque naquele dia era uma sexta-feira, e foi maravilhoso. No sábado nós fomos passear, no domingo fomos para casa da minha sogra, a minha sogra perguntou como é que nós estávamos, eu falei que estava tudo bem, a mulher tinha ido embora, e aí a minha sogra falou: graças a Deus, minha filha, louvado seja Deus por isso. Igreja, uma pena, a minha felicidade durou muito pouco. Na segunda-feira pela manhã eu recebi uma ligação.
E era a mesma mulher. E ela dizia assim, e aí, você gostou dos dias que eu lhe dei de folga? Porque estou de volta. E eu perguntei, você voltou para a empresa? Ela falou, não. Uma cobra, uma jararaca ligou e me dedurou lá na empresa. Mas não tem problema não. É bom que agora estou desempregada e tem quem me sustente. Ou seja, ela estava falando do meu esposo. E ela repetiu, dizendo, ele não vai suportar mais 3 meses com você. Antes dos 3 meses, o seu marido vai sair de dentro de casa. Ele vai mudar de endereço. Eu falei para ela, se ele quiser, ele pode ir. O que eu acho difícil é meu esposo querer morar com você. E ela deu uma gargalhada e disse, veremos. Ah, igreja, se eu conhecesse Deus nessa época. Ah, se eu conhecesse Deus. Então, olha o nível daquela mulher. Olha o desespero dessa mulher. Olha o desespero dessa amante. Ela pediu demissão só para poder ficar na mesma rua que o meu esposo. Só para ela poder estar perto do meu esposo. Ela chegou a pedir demissão no trabalho dela. Olha o quanto que essa mulher era doente. E meu esposo não via nada disso. Então, de noite, quando meu esposo chegou em casa, eu pensava que eu ia receber o mesmo homem, né? Mas não. Ele já chegou de cara feia, fechado. Parecia que tinha passado em algum lugar, pois tinha chegado muito tarde. Perguntei para ele se estava tudo bem. Ele mal respondeu. Só disse que não queria jantar, pois estava cansado. Foi pro quarto. Quando acordou pela manhã, pegou todas as coisas dele e disse que ia sair de dentro de casa. Que tinha tentado, mas não tem jeito. Não me amava mais. E não ia perder a vida dele por causa de menino, por causa de criança. Então ele foi embora. Na manhã do dia seguinte, quando eu abri a garagem para ir deixar os meus filhos, já pude ver o carro dele saindo da garagem da casa dela. Ah, igreja, o meu mundo ali desabou. Percebi que eu tinha perdido uma batalha para ela. Mais um round que ela vencia de mim. Não tinha muito o que fazer. Eu não conhecia as estratégias do mundo espiritual, não sabia do poder da oração. Então eu fui suportando. E o pior dia chegou. O dia que os meus filhos precisaram entrar no carro do meu esposo. Meu esposo foi até a porta da minha casa com aquela mulher. Ela olhava para mim com a cara de deboche, me afrontando, fazendo pouco. Sabe aquela risadinha de canto assim de boca? Pois é, era a forma como aquela mulher me olhava. Eu precisava levar o meu filho até a porta do carro deles, pois o meu filho mais novo só tinha 4 anos. Então eu levei. Ela estava lá com o perfume dela de prostituta, aqueles perfumes de mulher de lascívia, de piriguete. E eu não suportava sentir aquele perfume, me dava uma gastura, uma dor de cabeça, uma sensação de vômito. E eu sentia a mesma sensação do vento forte, do cheiro de enxofre, que naquele dia que eu estava fazendo pipoca, que tinha surgido aqui na minha casa. Então, eu coloquei o meu filhinho e o meu filho disse, agora entra, mãe. Eu falei, não, filho, é só vocês. Mãe, entra no banco da frente. E o meu esposo falou assim de forma bem abusiva, Samuel, você não viu que no banco da frente tem uma mulher sentada? E meu filho falou, não. É o banco da mamãe e não tem ninguém sentada. Ah, igreja, meu coração naquela hora se encheu de alegria. Eu nem sabia o que Deus ia fazer lá na frente, eu já estava ali alegre, feliz. E me deu uma vontade de soltar uma gargalhada, mas ao mesmo tempo eu estava tão triste. Então eles foram. Quando os meus filhos chegaram em casa, eu perguntei como eles tinham sido tratados. O mais velho disse que não queria responder. A menina, que é a do meio também, balançou a cabeça dizendo que foi insuportável. E o pequenininho foi que me contou mais alguma coisa. O Samuel tem chamado para ser profeta, igreja. Só pode ser, porque eu nunca vi um menino tão usado por Deus. Ele chegou e disse, mamãe, olha, eu vou te dizer uma coisa. A senhora e aquela mulher vão lutar, mas a senhora vai vencer, porque o homem de branco já me disse. Igreja, se você agora estiver toda arrepiada, é porque eu também fico todas as vezes que eu lembro das palavras do meu filho, ou quando eu cito elas para alguém. Eu acho que é a confirmação do Espírito Santo. Então, eu também quero declarar isso na tua vida. Assim como eu travei uma batalha e eu venci, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dos Exércitos vai estar contigo. Hoje você até pode estar perdendo algumas batalhas, você até pode estar perdendo alguns rounds para essa mulher, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai vencer a guerra, porque o general de guerra vai te levar para o campo de vitória. Você vai vencer, assim como eu venci. Amém? Então, igreja, eu passei por esse teste, né? Ela venceu, ela conseguiu tocar nos meus filhos, assim como ela tinha dito na segunda ligação que ela me fez. Eu não sei se eu falei para vocês, mas na segunda vez que ela me ligou, ela tinha dito que ia me fazer chorar lágrimas de sangue. E eu não sabia que ela ia tocar nos meus filhos, né? Então ela conseguiu tirar os meus filhos de dentro da minha casa. Vários finais de semana eu fiquei sozinha. Ela conseguiu comemorar aniversário dos meus filhos longe de mim. Era ela e o meu esposo e os meus filhos que comemoravam aniversário.
Eu comemorava aniversário com os meus filhos quando o dinheiro dava, mas era com a minha sogra, com o meu sogro, porque o meu marido era proibido de vir. Os meus filhos perderam foto com os pais. Ou tinha foto com ele, ou tinha foto comigo. E algumas fotos era com eles dois. Depois de toda essa tortura, eu caía assim na cama, sabe, igreja? Quando eu perdia a batalha para aquela mulher, eu ficava 2, 3 dias de cama. E quando eu pensava em me levantar, vi uma notícia mais difícil. Foi quando eu descobri que o divórcio saiu. Ele entrou no litigioso e eu nem precisei comparecer. Que tristeza, igreja. Como é triste isso. Mas tudo bem. Meu esposo, ele tinha deixado a casa no nome dos nossos filhos. Pelo menos isso ele teve consciência. Depois dos 3 dias de luto, Deus já conhecendo as minhas forças, né? Ele sabia que eu precisava de uma direção. Ele sabia que eu estava rodando no deserto, como a gente fala. Então, Deus ele manda um escape através da vida do meu filho, Samuel. Mais uma vez, o Samuel foi escolhido para ser o anjo aqui na nossa casa, o nosso profeta, né? E eu fui buscar o meu filho naquele dia na escola e ele disse: mãe, sabia que o homem de branco mora nessa rua? Eu falei: que história é essa, filho? Ele disse: mora, mãe. Ó, vai direto, vai direto. E aí, como eu já ia buscar os meus outros 2 filhos e eu estava no caminho, então eu segui direto conforme ele estava pedindo. E mais adiante, igreja, tinha uma igreja. E ele apontou para a igreja e ele disse: mãe, é ali a casa do homem de branco. E ele só tinha de 4 para 5 anos, mas ele falava de uma forma tão empolgada, era tão lindo ver o brilhinho dos olhos dele. Aí eu falei: ah, quer dizer que o homem de branco mora aqui, é? É, mãe, ele sempre vai lá em casa me visitar. E ele disse que tudo vai ficar bem. Oh, meu filho, ali eu vi a espiritualidade sendo desenvolvida na nossa família pela primeira vez. Igreja, eu nunca me importei com isso. Eu nunca fui a fundo. A gente escuta um pouco na escola, um pouco ali sobre Deus, a gente vê os crentes, né? E acha que é besteira. Eu lembro que eu já cheguei até a olhar para uma mulher crente, muito bem vestida, e eu dizia assim: jamais teria coragem de usar uma roupa dessa. Olha o quanto que nós somos, né, igreja? Meu Deus do céu. Mas aí, continuando, o meu filho pediu para mim parar. E eu também senti vontade de parar. Sabe aquela vontade que você tem de se renovar, buscar algo novo? Parecia que eu tinha que me limpar. A sensação parecia que eu estava com sede de estar ali. Então eu desci do carro bem rápido, porque eu também já estava um pouco atrasada para ir buscar meus outros 2 filhos. E nós fomos, o pastor estava lá, nos recepcionou muito bem, falou dos cultos no domingo e eu senti muita vontade de ir. Então, quando eu entrei no carro, eu disse: eu venho. Ali eu estava dando a minha palavra para Deus, não para aquele homem. E domingo, quando chegou a hora de acordar as crianças, o meu filho mais velho disse: eu não vou, mãe. Lógico que você vai, filho. E ele dizia: eu não vou, filho, você vai. Foi uma batalha, igreja, travada. O meu filho não queria ir. Aconteceu tanta coisa naquele domingo para mim não ir. Uma das primeiras coisas foi ver o meu esposo passando com aquela mulher na frente da minha casa. Como é difícil. Só quem passa sabe, né? Então, eu voltei, peguei as crianças, vamos, eu estava determinada, a igreja eu precisava, era uma sede, eu tinha sede para vivenciar aqui. E deu certo, nós fomos, chegamos bem no horário, graças a Deus, fomos muito bem recepcionados por todos, o pastor muito cheio da graça de Deus, o pastor no final já foi chamando meu filho para a bateria, ele sabia que aquele menino precisava de uma motivação para estar ali, meu Deus do céu, foi o mover do Espírito Santo, igreja, a igreja, minha filha também já foi convocada para o coral da igreja, fez amizades com outras meninas da mesma idade, olha, Deus preparou tudo, o Samuel não tinha nenhum grupinho para entrar, mas aquele ali não precisava, aquele ali já estava mais apegado com o homem de branco do que todos nós. E ele ficava sentado, escutando tudo que o pastor falava atentamente, atentamente. Igreja, é lindo ver o jeito que o Samuel se comporta na presença de Deus. Às vezes, quando eu quero esmorecer, quando a missionária disse que eu precisava me manter firme, como uma rocha na presença do Senhor, eu não podia mudar o meu posicionamento. Quando ela disse que eu não podia olhar para trás, eu não podia olhar para trás, porque senão eu viraria uma pedra de sal. Quando ela disse: você tem que permanecer firme, é pra frente, é pro alto, é pra frente, é pro alto, permaneça, mantenha a constância, e ela dizia sempre isso, pra mim me manter constante, eu precisava olhar para o meu filho de 5 anos, porque se não fosse nele, eu não suportaria, eu não teria constância, era o meu filho dentro da minha casa, por
isso que nós temos que escolher uma pessoa que tem constância e nos espelhar nela, porque a gente diz assim, se é tão pequeno, se é tão carne, se é tão real essa pessoa e ela consegue, eu também vou conseguir. Então foi isso que eu fiz, olhar para o meu filho e ele nunca mudava de ideia, sempre o pensamento dele era fixo. Nós vamos vencer, mãe. O homem de branco vai trazer o meu pai. Ele era essa constância. Igreja, você podia perguntar para ele dormindo, ele mantinha essa constância. Às vezes eu colocava ele para dormir contando uma historinha e quando eu via que ele já estava sonolento, eu sempre perguntava, filho, o papai vai voltar? Ele vai, mãe, o papai vai voltar. Era assim, igreja, Deus usava esse menino até dormindo. Era minha rochinha dentro da minha casa, porque Deus sabe que você precisa de uma rocha. Deus sabe que você precisa, às vezes, de uma amiga que é constante. Às vezes você precisa de alguém que está lá forte, firme, mostrando para você que não deve desistir. Assim como Jesus não desistiu na cruz. Assim como Jesus passou por todo o sofrimento. Ah, igreja. E aí, quando terminou o culto, tem uma irmã, que é a irmã Lourdes, ela conhecia a missionária primeiro do que eu, e ela veio falar comigo, conversa vai, conversa vem, elogios vai, elogios vem, e ela fala, e vem cá, e o seu marido? Ela já tinha dito pra mim que o marido dela estava fora de casa, e que ela estava buscando por restauração. Eu fiquei bem caladinha nessa hora, porque eu nem sabia o que era isso, restauração, e aí foi quando ela me explicou um pouco, e depois que ela me explicou, aí ela perguntou pra mim, e o seu marido? Eu peguei e contei também para ela que eu queria buscar por restauração. Aí ela disse, então você está no caminho certo. Você está buscando Jesus, porque é Jesus que vai restaurar seu casamento. Aí foi quando ela me falou sobre a missionária. Ela disse, olha, tem uma menina que é bênção de Deus. Ela ora todas as madrugadas com a gente. E se você tiver uma constância nas orações, porque as orações dela têm a direção do Pai. Tem dia que você vai orar pela amante, tem dia que vai ser forte pelos filhos, tem dia que vai ser forte por você, tem dia que vai ser para você ter força, tem dia que vai ser para Deus mover lá, tem dia que a oração de batalha, e se você manter a constância, você vai começar a ver a sua casa sendo transformada. Então ali eu já sabia que eu precisava orar todas as noites, eu já sabia que tinha essa missionária que ia me ajudar, eu já sabia que eu precisava ter constância, e eu já sabia que eu tinha aquele amparo da Lourdes. Então ela falou com a missionária, e a missionária me colocou numa fila de urgentes. Louvado seja Deus por isso, porque eu estava só, dando voltas e voltas no deserto. A amante aqui ganhava todos os rounds, eu não tinha vencido em nada, pelo contrário, eu estava perdendo. Então eu precisava de alguém, porque eu estava chegando no mundo espiritual e eu não sabia nem para onde ir. Eu via aquele mundo tão vasto, a Bíblia é tão grande para ler e eu não sabia o que fazer. Mas Deus colocou pessoas certas na minha vida. Ele abençoou desde o meu ventre com a chegada do meu filho, porque Samuel veio para me ajudar nesse deserto. Eu tenho certeza disso nos dias de hoje. Então, eu liguei para a missionária, ela marcou e aí não aconteceu, precisou remarcar. Mas no dia que ela me atendeu, igreja, como Deus nos abençoou naquele dia. Como Deus nos abençoou naquele dia. O céu se abriu para nós, igreja, e foi lindo o mover do Senhor. Foi lindo o quanto que ela falou sobre mim e o que eu precisava, igreja. Ela fez aquele giro de 360, né, perguntando sobre tudo. E ela foi perguntando e Deus foi dando a direção, sabe? Ela disse, você precisa procurar algo para você também. Você precisa se achar, você se anulou por muito tempo. Você passou muito tempo vivendo a vida do seu esposo. Você não pode deixar de viver a missão dele, mas você também não pode deixar de ter vida. E ali ela foi dando algumas direções, ela foi orando e Deus foi me colocando de pé. As coisas foram acontecendo, sabe, igreja? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu perguntei para a missionária, e ela até pediu para mim detalhar isso no meu testemunho, foi no dia em que eu recebi aquela visita, né, da sensação ruim, do cheiro de enxofre, de ferida, de morte. Naquele dia ali, a missionária disse para mim contar sobre aquela experiência, porque ela me explicou algo. Ela disse que no céu, quando Deus vai entregar uma bênção, ele também avisa que a bênção está chegando, através do profeta, através de um servo, através de um sonho. Do mesmo jeito é quando Satanás vai tocar em algo nosso. Ele não pode só chegar e tocar, ele tem que avisar, seja por meio de pesadelo, de visões ou de sensações, que foi o que eu tive. Eu tive a sensação de algo ruim acontecendo na minha casa, eu senti a podridão dele entrando na minha casa, eu senti a destruição chegando, o cheiro de ferida, de morte, eu senti aquela sensação, eu senti aquele cheiro, meu corpo como se estivesse febril, adoecendo de tanta dor.
Ali já era o meu espírito que estava se quebrantando, sabe, igreja? Ali eu já estava sentindo a presença do mal e o meu espírito já tinha sede do Pai. E quando a missionária me explicou tudo isso, ela também me explicou o seguinte, que nesta hora nós precisamos orar. Nesta hora que vem o pesadelo, nessa hora que vem a visão de algo ruim, nessa hora que o profeta entrega algo ruim que vai acontecer, que Satanás está tentando contra a nossa casa, é a hora que você tem que se rasgar na presença do Senhor. Você tem que raspar a sua cabeça, você tem que rasgar as suas vestes e você tem que ir para o pó e clamar, e clamar, e clamar ao nosso Deus. Você tem que pedir o livramento, você tem que orar, você tem que dizer, Senhor, não deixa essa macumba entrar na minha casa, não deixa essa Jezabel vir, não deixa essa destruição, não deixa essa sensação de morte destruir a minha casa, igreja. Você precisa orar. E quando nós não conhecemos o mundo da oração, nós precisamos chamar pessoas, servos de Deus. Por isso da importância de você ter um servo de Deus por perto, porque se você não é servo, o servo ora por você. Igreja, se eu soubesse que era assim. Mas é como a Bíblia diz, nós perecemos porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Eu só sei, igreja, que foi um mover muito lindo. Ela me explicou, ela disse também que as batalhas eu estava perdendo, né? Eu falava para ela sobre rounds. Missionária, eu perdi mais um round. Aí ela dizia assim, mas você se levantou ou você entregou o ringue para ela? Igreja, meu Deus do céu, como era difícil me levantar depois de ser socada, como era difícil, porque aquela mulher, ela não queria o meu marido, ela queria nos destruir. Era notório, eu via a destruição do meu esposo. Os meus filhos, quando chegavam na casa deles, os meus filhos falavam assim, mãe, a senhora acredita que a tia Jéssica não sabe fazer nenhum ovo? O meu pai disse que a tia Jéssica não sabe fazer nenhum ovo. Tudo eles compram. Igreja, quando eu fiquei sabendo disso, mas não era aquela mulher que levava tortinha, bolo e que a comida era deliciosa, igreja? Tudo era comprado. Olha o quão que uma amante é falsa. Olha o quão que um adultério é falso. Olha o quanto que o angu de Satanás é falso. Era tudo falso, igreja. Assim como ela era uma farsa. Assim como aquele relacionamento era falso para Deus. As comidas que a mulher levava para o meu esposo também era falso. Eu amei, eu aproveitei disso para ser uma arma para mim. E aí eu caprichei nas comidas. E o meu esposo, quando chegava na minha casa para buscar os nossos filhos, eu fazia questão de deixar a porta aberta. E ele ficava assim na porta, sabe, sentindo o cheiro. Deus é muito bom. E o meu esposo, ele começou a perder peso muito rápido. Muito rápido. Meu esposo estava muito magro. Às vezes meio que fraco, sabe? Às vezes ele chegava na minha casa, eu pedia para ele mover alguma coisa de um lugar. E ele muito fraco, sentindo muitas dores. Eu acho que ele não estava se alimentando direitinho. Mas esse é o preço, não é, igreja? Do adultério. E assim os dias foram se passando. E quando meu esposo ia na minha casa, e quando ele me pedia um pouco de comer, eu sempre orava. Porque meu esposo já tinha comido muita comida oferecida para Satanás. Agora ele precisava comer muita comida consagrada. Os meus filhos continuavam indo na casa onde ele morava com aquela mulher. Era difícil para mim, todas as vezes que as crianças iam, eu ficava perdida, era a mesma sensação, isso nunca mudava. E do jeito que ela disse, ela fez. Ela disse que ia me fazer chorar lágrimas de sangue e eu chorei. No dia do aniversário do meu filho, as fotos não tinham a minha presença. E quando eu queria fazer aniversário para os meus filhos, eu tinha que fazer com o meu sogro, com a minha sogra, com a minha parentela, e ele não podia comparecer. Era difícil, igreja? É difícil nessa batalha? É muito difícil. Não é uma batalha fácil. Não é uma batalha fácil. Não é. Só quem luta sabe o quão que é difícil. Satanás, ele faz de tudo para você desistir. E ele não brinca de ser demônio, não brinca. Ele coloca mesmo onde mais dói. E eu vi, né, que eu estava perdendo os anos dos meus filhos. Eu estava perdendo muita coisa ali. Mas eu disse, eu não vou desistir. A mesma forma que isso queria me parar, eu tinha aprendido com a missionária a direção que ela me deu, né? Enquanto Satanás se levantar e você cair, mais ele vai se levantar contra você. Agora, quando Satanás se levanta contra você e você não cai mais, ele para de se levantar, porque ele percebe que tem um Senhor te sustentando. Então mostra quem está te pondo de pé. Mostra quem te sustenta, mulher. Mostra para Satanás que ele não te derruba mais nessa cama. Mostra que ele não te coloca mais na depressão. Mostra que ele não te coloca mais na murmuração, nem no mundo, nem na vingança. Que você não perde mais o controle, porque agora você já está com o Senhor. Mostra para ele que você está com Cristo e você vai começar a vencer. Então, igreja, eu comecei a me posicionar assim. Vi uma notícia de lá, os meus filhos, mãe, vão casar. E eu dizia, se Deus permitir, eles casam.
A igreja já entrava em oração e jejum. Eu já dizia, Senhor, se pode passar de mim esse cálice, passa. Mas se não pode, que seja feita a tua vontade, Senhor. E aconteceu o casamento. Não era da vontade do Senhor me livrar. Era da vontade do Senhor eu passar por aquilo. E eu passei. Eu tive que ver o meu sogro, a minha sogra, os meus filhos, todos ali na mesa do adultério, blindando o adultério, comemorando o adultério. Mas eu fiquei firme. Era o casamento acontecendo e eu orando ao nosso Deus, andando dentro da nossa casa, trazendo existência. Trazendo a existência do meu casamento, declarando que eu não tinha liberado para ele casar, declarando que eu não tinha liberado, pai, eu não liberei o meu marido para casar. E na manhã do dia seguinte, na lua de mel, aquela mulher me ligou e disse: tira a aliança do dedo, que está ridículo. Esse homem agora é casado comigo, você não pode mais fazer nada. Desista que você perdeu. Olha a boca de Satanás falando comigo. E eu falei, você sabe o que é casamento? Oh, minha amiga, você sabe o que é casamento? Pelo visto não sabe. Você acha que começa um casamento assim, destruindo uma família? Você acha, minha amiga, você está muito, mas muito errada. Tu não tem noção quanto você está errada, mas eu estou orando por você. Na hora que eu falei que estava orando por ela, ela desligou na minha cara. Igreja, essa amante, ela veio mesmo para me destruir. Ah, igreja, essa amante, ela queria mesmo era me destruir. Pense um amante que queria destruir a minha vida e os meus filhos e o meu marido. Ela veio mesmo para colocar para destruir. Mas o nosso Deus nos deu livramento o tempo todo. O nosso Deus nos deu livramento o tempo todo. Foi nesse período também que eu precisei procurar um emprego. E quando eu encontrei um emprego em uma loja, uma senhorinha dona de uma loja muito bonita de moda, de roupas, e ela me deu um cargo. E eu fui crescendo. Ela viu que eu era uma mulher honesta, uma mulher de Deus. E nós fomos ficando amiga. E ela me deu um cargo de gerente, começou a me pagar muito bem. Mas nesse meio tempo que eu estava ganhando bem, que a minha vida estava começando a se organizar financeiramente, porque eu tinha uma casa própria. O carro eu já tinha, que era o carro da época quando eu estava casada. Então, com a pensão do meu esposo, a gente tinha uma vida regrada, mas a gente tinha o que comer. Só que agora com a chegada do meu dinheiro, com o meu salário, igreja era bênção demais. Meu Deus do céu. Foi assim, providência de Deus trabalhar para aquela senhora. E eu comecei a ganhar muito bem. E no que eu comecei a ganhar muito bem, andar muito bem vestida, né? Que eu trabalhava numa loja de moda, então eu tinha que andar muito bem vestida. Eu mudei as minhas vestimentas e também com a chegada da igreja na minha vida, né, com Cristo chegando na minha vida, eu também tinha que começar a me vestir como uma mulher de Deus. Antes eu andava muito de shortinho, aqui na minha cidade é assim que as pessoas usam, shortinho, mini blusa, roupa muito colada, umas roupinhas meio que, sabe, assim, vulgar, vamos falar dessa forma. E aí, trabalhando nessa loja, que era uma loja mais clássica, um estilo mais elegante, eu comecei a mudar as minhas vestimentas. E aquela senhorinha começou a me ensinar muita coisa sobre o que combinava com o quê, sobre os traços finos, os traços elegantes, como a roupa ficava elegante, como colocar o seu corpo para a roupa ter um caimento. Então foi de Deus. Deus preparou tudo. E quando a Jéssica me viu vestida com classe, igreja, a mulher ficou furiosa, mandou meu esposo sair na mesma hora de frente da minha casa e não aceitou levar as crianças naquele dia. Ela não suportou me ver, eu tinha cortado um pouco assim o cabelo, estava usando agora o cabelo de lado, não partido mais no meio, eu já estava com a pele um pouco feita, assim, um pouco de maquiagem, sabe? Então assim, eu estava diferente naquela manhã, eu estava diferente, eu ia deixar os meus filhos com meu marido, né, como de costume, era domingo dele, e eu ia seguir para a igreja. Quando meu marido me viu com aquele vestido, igreja, vocês precisavam ver o impacto que causou na vida deles. E eles saíram com muita raiva da frente da minha casa. Então eu levei as crianças para a igreja. Ah, igreja, depois daquela bênção, depois daquele áudio que eu venci, a amante mandou o meu esposo me enviar uma mensagem. Eu tenho certeza que foi ela, porque ele jamais iria fazer isso comigo. E na mensagem dizia assim: eu deixei a casa com você. Agora eu vou parar de pagar a pensão, até chegar no valor da parte minha da casa. Mas você deixou a casa aqui para mim? Não, você deixou para as crianças. Você não deixou a casa para mim, você deixou para as crianças. Foi uma forma de segurança para ela, porque era a única coisa que nós tínhamos. A pensão que você dá é para eles comerem hoje. Eu não posso vender a casa para comprar comida. Ele simplesmente disse: se você está ganhando muito bem para andar tudo arrumada, você também vai ter dinheiro para comprar comida. Igreja, eu tinha um bom salário. Dava para mim viver sem o dinheiro dele. Mas como a missionária diz,
a responsabilidade dele eu não posso tirar. E eu falei para ele, não, eu não aceito. Ele disse, pois então eu vou lutar na justiça pra gente vender a casa. Falei, não, então pronto, tudo bem, tá? Então deixa a casa pros meninos, não mexe na casa não, pode ficar sem dar pensão. Igreja, ali eu entreguei os pontos para Satanás. Eu mostrei que eu tinha medo de perder a casa, quando eu aceitei, sabe? E ele passou 1 mês, 2 meses... Quando ele passou em 7 para 8 meses sem dar a pensão, eles não contente, porque eu estava mantendo o padrão, eles foram até a justiça para requerer a casa, acredita? Mas Deus foi comigo para requerer a casa. Eu liguei para a missionária, eu não suporto. Olha o que meu esposo está fazendo. Ele tinha combinado comigo, agora quer a minha casa, eu não posso perder a minha casa. Eu ficava sem dormir, igreja, de noite. Eu passei uns 3 dias sem conseguir dormir, preocupada com a casa. Mas no dia que eu falei com a missionária disse, e por que tu tá preocupada? Você acha que o Deus de Israel vai deixar você perder a casa? E se ele deixar você perder a casa, ele te dá uma maior e melhor. Por acaso você não conhece? Por acaso o Senhor não disse para manter-se constante? Eu não falei para você que não é para você olhar para trás. Não olha para trás, não olha. Mantenha-se constante, porque Satanás não pode tocar se Deus não permitir. E se Deus permitir é porque é bênção, filha. Se Deus permitir o seu marido ir na justiça depois de ter acordado algo com você, é porque de lá vai sair uma bênção. De lá o Senhor quer fazer muito mais na tua vida. O Senhor quer fazer muito mais, então aceita e glorifica o Senhor. E nesses momentos você tem que dobrar as orações, eu já te falei. Dobra as orações, raspa a cabeça, tira a roupa, troca. Pode dobrar as orações que o Senhor está contigo, mulher. Mantenha-se firme porque Ele é a tua rocha. Igreja, chegou o dia da audiência e eu fui. Chegando lá, o juiz perguntou, você começou a trabalhar quando? Aí eu falei, vai fazer 1 ano agora que eu estou trabalhando. E quanto é que a senhora ganha? Falei, perto de uns 4.500. E o juiz, assim, ele viu muita naturalidade, sabe? Eu respondi tudo. Sem pensar se vão tirar, se vão tomar. Não queria saber. Eu só queria ser verdadeiro, como o Senhor me ensinou a ser verdadeiro. E ele olhou assim pra mim e disse assim, e antes desse tempo você nunca trabalhou? Eu falei, nunca. Eu cuidava da casa, dos 3 filhos e do meu marido. Na mesma hora ele retrucou e disse, ex-marido. O juiz disse, eu não cheguei ainda a falar com o senhor, não. Pode ficar calado. Igreja, Deus foi fiel comigo. Do início, meio e fim. Depois ele voltou as perguntas para o meu esposo e ele perguntou, e você, quanto é que você ganha? Aí ele disse, perto de 8.000 reais. Sabe aquele olhar de soberba, tipo assim, eu ganho o dobro de você? Mas a vida dele era miserável? Nem uma casa para morar ele tinha? Morava de aluguel? Pois é, era mais ou menos isso. E ele disse, ganha 8.000 reais. Quem sustentava sempre a sua família? Eu, doutor, sempre eu sustentei. Paguei sempre tudo. E ele falou isso com muito orgulho, né? Trazendo muita evidência sobre isso. Eu sempre sustentei, sempre eu dei o melhor, sempre. Tudo que era meu era para os meus filhos, para esta mulher. Mas agora eu tenho outra família, minha esposa está grávida e eu não posso mais. Aí ele perguntou, você não pode mais o quê? Dar pensão para os seus filhos? É, doutor, 7 meses que eu não dou pensão porque eu não consigo. Aí ele depois, a partir de hoje, você vai pagar retroativo. Ele disse, mas não estou aqui para falar sobre pensão. Não, eu estou resolvendo a questão da pensão. Mas, doutor, o meu esposo ficou sem palavras. Mas a gente já acordou. Acordou o quê? Ela ficaria com a casa e eu não pagaria a pensão. Aí ele disse, então o que você está fazendo aqui? Porque eu quero a casa, mas você não está pagando a pensão. E ali eu só sei que meu esposo se colocou numa salada, numa saia justa diante daquele juiz e ele decretou. A casa continua sendo das crianças, só das crianças. Não é desta mulher nem sua, é das crianças. Porque você já deu e foi diante de um juiz que você deu. Você não pode revogar mais isso. E outra, vai voltar a pagar a pensão. Quanto é que você pagava antes? Aí ele disse 1.000 reais. Pronto, pois agora, pelo que o senhor ganha, dá para o senhor dar 1.800 reais. Igreja, meu esposo ficou muito furioso. Eu vi a fúria nos olhos do meu esposo. Se ele pudesse, ele tinha batido na cara do juiz. Porque a mulher estava grávida, o dinheiro dele não dava para nada e agora ia ter que me dar 1.800. E eu saí de lá muito feliz. Liguei para a missionária e eu disse, missionária, verdadeiramente o Deus de Israel existe. E de maldições ele transforma em bênção. Então aquilo que eu pensei que ia ser maldição, Deus transformou em bênção. Então agora eu tenho um salário muito próximo do que o meu esposo ganha. Porque juntando o meu salário, juntando as minhas horas extras, mais os 1.800, chega bem perto do que o meu esposo tem por mês. Ah, igreja, Deus, ele começou a me honrar. Ele começou a me honrar de um jeito que eu disse, meu Deus do céu.
era honra vindo por todos os lados. Eu fui muito humilhada, chamada de pobretona, que só tinha uma casa porque o meu marido tinha dado, eu não tinha vestimentas, eu não tinha roupa, eu não tinha profissão. Meu esposo disse que eu tinha que ser como a Jéssica. E Deus, ele tinha feito algo tão grande em mim, que a Jéssica poderia colocar qualquer vestido de seda, de cetim, e ela não chegaria ainda ao meu porte. Ela não conseguiria chegar ao meu porte, porque eu tinha o brilho, eu tenho o brilho do Senhor. Então não dá para ela disputar comigo, porque eu sou de Cristo, eu tenho a luz de Cristo. E isso era o que me colocava de pé todos os dias, porque eu estava na presença do Senhor, porque eu era filha, porque eu tinha escolhido ser filha do Senhor, e Ele tinha me escolhido também no meio de uma multidão para lutar pela minha vida, e foi isso que Ele fez. Ele lutou por mim, e agora eu estava lutando pela restauração da minha casa. Ah, igreja, como Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. E eu passei por muitas coisas. Outro momento que eu lembro que também foi muito importante no meu deserto, foi a questão de ver o meu sogro, a minha sogra no casamento. E eu me afastei deles, eu bloqueei. Mas nesse giro de 360, a missionária até falou: parabéns, você fez exatamente como Satanás quer. Você sai de cena e a amante ganha todo espaço. Você precisa manter contato com a sua sogra, com as suas cunhadas. Elas não têm nada a ver sobre a escolha de adultério do seu esposo. Ainda que eles aconselhem, mas quem errou foi o seu esposo. Quem errou, quem quebrou a aliança foi o seu esposo. O leito deve ser honrado por todos, mas a Bíblia não diz que você tem que odiar quem não honrou o leito, quem não honrou o seu matrimônio, quem não ajudou o seu matrimônio a se manter de pé. Os cúmplices do adultério você não precisa odiar, você precisa orar por eles. É o Deus de Israel que vai castigar, é o Deus de Israel que vai dar para cada um conforme o que eles têm feito, conforme o que eles têm feito, é o Deus de Israel que vai dar. Então, eu precisava voltar a ter contato com a minha sogra, com a minha cunhada, com os meus cunhados, mas eu não sabia como. Então eu comecei a orar a Deus, para Deus criar uma situação onde a gente pudesse fazer as pazes. E eu fui orando: Senhor, cria uma situação, cria uma circunstância, cria, Senhor. E eu fui pedindo ao Senhor: cria uma situação, cria uma circunstância. Então eu estava bem, indo para o trabalho, voltando e orando, buscando, adorando, jejuando. E aí um dia eu no trabalho recebo a notícia que o meu filho mais velho tinha se machucado na escola e tinha quebrado o braço. Igreja, quando eu peguei o carro, eu disse assim para Deus: Deus, por que o Senhor deixa tanto Satanás me tocar? Por que o Senhor deixa Satanás me tocar desse jeito? Por quê? Por que o Senhor mexe assim comigo? Por que o Senhor não me protege? Olha a minha oração. Quando eu cheguei no hospital, quando eu vi o meu filho, ele não tinha quebrado o braço. Ele não tinha quebrado o braço. O braço dele tinha se machucado. Olha da importância de você não crer nas notícias dos espíritos de pastor. Você tem que crer no que Deus faz por você e não pelo que o povo vem dizer. O povo vai aumentar, o povo vai dizer que quebrou, o povo vai dizer que acabou, o povo vai dizer que tá bem, as fotos vão dizer que tá bem, tudo vai dizer que tá bem, não é assim? Mas por trás, a podridão, só o Senhor sabe. E ali, quando eu cheguei, que eu vi o meu filho: filho, você não quebrou o braço? Não, mãe, eu machuquei o braço, porque a escola achou melhor me trazer para cá e avisar para a senhora. Igreja, eu abracei o meu filho, pedi perdão a Deus. E 2 minutinhos que eu estava ali abraçada com meu filho, dizendo: não posso perder nenhum de vocês. Eu não posso. Eu chorava. Por que mãe é assim, não é? Uma besteirinha, ela acha que o filho dela vai morrer. E eu chorando, chorando. Igreja, acredita que chegou o meu esposo, o meu sogro e a minha sogra? O meu sogro e a minha sogra chegaram por trás. Quando eu olhei, o meu sogro e a minha sogra estavam me olhando. Eles também não estavam reconhecendo a mulher. A minha sogra olhou para mim e disse: minha filha, como você tá bonita, tanta falta que você me fez, que saudades de você. Não faz isso comigo não, porque pode entrar 10 mulheres na vida do Afonso, mas você vai ser sempre a mãe dos meus netos, vai ser a primeira esposa, vai ser sempre a esposa da mocidade. Igreja, a minha sogra não era crente, mas olha as palavras dela. Olha o quanto que essa mulher ligava no mundo espiritual o meu matrimônio. E o meu marido também ficou me olhando. Eu deixei o meu cheiro também naquele ambiente. Deus é muito perfeito. Falei com meu sogro, abracei. Ai, foi tão bom. Eu deixei eles e precisei me retirar para voltar para o trabalho. Eu fiquei ali um pouquinho com eles e depois eu precisei me retirar para ir para o trabalho. E eu saí com a vontade de ficar, mas eu precisava ir. E os dias foram se passando
Eu agora já tinha feito as pazes com a minha sogra. Então, quem andava na casa da minha sogra? Eu e a amante. E eu liguei para a missionária e disse: missionária, eu não suporto entrar no mesmo ambiente que aquela mulher. Quando eu fico sabendo que ela passou por lá, quando eu sinto aquele cheiro, quando eu estou chegando, que ela está saindo com meu marido, eu não suporto. A missionária disse: é porque você ainda está fraca. Porque quem deveria não estar suportando a sua luz, o seu brilho, era a amante. Então você ainda está muito fraca, você precisa orar mais, jejuar mais, você precisa se consagrar mais, você precisa ler mais Bíblia. Você está muito fraca. Satanás está conseguindo tirar a tua paz. Que crente é essa, filha? Satanás tem que bater retirada quando tu entra. É ela que tem que desistir de andar lá. É a sua presença que tem que incomodar lá. Quem já se viu a presença do demônio incomodar o povo de Deus? Que povo de Deus medroso é esse, filha? E ali eu disse: é verdade, missionária. Vou me posicionar. Aí todas as vezes que eu ia na casa da minha sogra, primeiramente eu orava, primeiramente eu me consagrava. E na maioria das vezes, quando eu estava chegando, ela estava saindo. Um dia, quando eu cheguei na casa da minha sogra, ela falou que a amante disse assim: olha, enquanto você aceitar aquela mulherzinha vir aqui, eu não venho mais. Nem quando o seu neto nascer, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Nem quando o seu neto nascer, eu vou trazer ele aqui. Se você continuar aceitando aquela mulher. A minha sogra disse: filha, eu gosto de você também. Eu vejo que você é uma moça carente, que não tem mais pai nem mãe. Você é sozinha no mundo. Mas eu também não posso. Eu não posso negar a minha primeira nora, a minha amizade, o carinho que eu tenho por ela, o amor. Então, se você não quiser mais andar aqui, vou fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Mas eu não posso proibir dela vir. Pelo contrário, eu quero que ela venha. Ainda que ela não viesse mais aqui, eu ia na casa dela. Então, não tem como, minha filha, eu aceitar isso. E ali, igreja, quando a minha sogra contou aquilo, eu vi que a minha sogra estava lutando por mim também. Olha que coisa mais linda, né? Eu luto pela minha sogra, a minha sogra luta por mim, é Ruth, né? Como a missionária fala tanto, é Ruth, Noemi, não tem jeito. E era necessário, né, igreja, esse tempo de paz. Então eu olhava assim em minha volta, eu olhava para os meus pais, eles estavam recebendo um pouquinho do que eu entregava de Cristo. Eu olhava para os meus parentes, para os meus irmãos, eu olhava para minha sogra, meu sogro, meus cunhados, meus filhos. Eu olhava em todos os âmbitos da minha vida e eu dizia: tudo vai bem. Tudo está como Deus desenhou, mas tinha uma tristeza no meu coração, porque passava Natal, Réveillon, datas comemorativas e nada de ter o meu esposo de volta. Às vezes vinha um pensamento que Deus queria me dar tudo, menos o meu casamento. Parecia que Deus não restaurava casamento. Eu achava que eu estava louca, que a missionária poderia estar enganada. Eu li a Bíblia, aí Deus falava assim: tudo que me pedia em oração, crendo, eu farei. Mas lá no meu interior, eu dizia assim para Deus: só vou acreditar no dia que o Senhor fizer. Era o que eu pensava, igreja, que Deus só faria se eu acreditasse. Mas dentro de mim eu dizia para Deus: eu só vou acreditar se o Senhor fizer. Então como é que ia dar certo, igreja? Eu precisava que Deus fizesse para mim crer. E Deus precisava que eu cresse para Ele poder fazer. Então como ia dar certo, igreja? Mas um dia, conversando com a missionária, ela falou assim: você sabe que Deus já lhe deu um direcionamento, e o direcionamento para você é uma constância de fé. Você tem que aprender a ter fé. Você nunca andou com Cristo, você passou muito tempo distante do Senhor, então você precisa dessa constância com Deus, porque quando Satanás atacar a tua mente, tu tem que estar firme no Senhor. Ou você acha que teu esposo vai voltar para casa e Satanás não vai mais tentar contra você? Lógico que vai, filhinha. Então você precisa estar bem, você precisa estar curada, você precisa conhecer o lugar de descanso, porque se você não conhecer, você não vai conseguir. Aí aquilo ali me dava um ânimo, uma força, então eu voltava a descansar no Senhor. Mas não passava muito tempo, lá estava eu de novo perguntando para Deus: será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor quer fazer, Pai? Será que o Senhor quer restaurar o meu casamento? Ou será que o Senhor quer dar o meu marido para Jéssica? Porque a igreja parecia tudo tão bem lá do outro lado, sabe? Só que um dia você deita vendo tudo bem, é assim. Mas um dia você vai acordar e você vai ver todas as suas orações sendo atendidas. E foi assim. Um dia eu fui dormir chorando porque eu vi a postagem do chá de revelação do bebê. Ah, como eu chorei, igreja. Eu chorei a noite toda. Adormeci chorando. Mas quando eu acordei com meu esposo na porta da minha casa, tocando o interfone, querendo entrar. Porque ele dizia que não aguentava mais a
Jéssica. A Jéssica tinha brigado com ele, tinha levantado uma faca para ele. Olha o perigo que o meu esposo estava correndo, igreja. E eu perguntei para ele, desde quando que vocês brigam assim? E ele começou a me contar. A verdade começou a vir à tona. Deus começou a trazer aquilo que estava oculto e escondido. Aí eu lembrei que eu tinha participado de uma campanha com a missionária para Deus trazer o oculto e o escondido. Foram 7 dias de clamor, dizendo, Senhor, traz o oculto e o escondido. Revela o que eles estão vivendo lá do outro lado. Revela para mim, Senhor. E ali o Senhor começou a revelar. Não foi na hora que eu terminei a campanha. Foram meses depois da campanha. Mas o Senhor fez. Igreja, meu esposo começou a contar tudo. Ele disse que ela não cozinhava mesmo. Que todas as comidas que ela levou para ele, ela comprava de uma senhorinha que cozinhava muito bem. Ah, igreja. Ele falou que aquela mulher era uma preguiçosa, que a casa era desarrumada, que a casa chegava a feder de tão preguiçosa que ela era. O meu esposo também contou que ela era muito violenta e temperamental. Ele contou também que ela tinha problemas psicológicos, que ela não era normal e que qualquer coisa ela levantava a faca para ele. E ela dizia assim, você quer que eu lhe mate? Ah, igreja, o meu esposo disse que estava vivendo um terror e que ela já tinha chegado até a ameaçar de matar a criança na barriga dela. Ela uma vez disse com a faca apontada para a barriga, você me faça raiva para você ver o que é que eu faço com teu filho. E era por isso que o meu esposo não largava aquela mulher. Olha onde o meu esposo estava, igreja. Olha como é que o meu esposo estava, igreja. Ele estava vivendo esse tormento. Estava indo na minha casa para me contar. Olha para quem que ele veio contar, igreja. Ele poderia ter contado para qualquer um, mas o meu esposo veio contar para mim. E depois daquele dia, o adultério foi decaindo. Depois daquele dia, igreja, em um mês, o adultério tinha sido desfeito. Naquele mesmo dia, quando o meu esposo voltou para casa onde ele morava com aquela mulher, a mulher perguntou onde ele estava. E ele mentiu dizendo que estava na casa da mãe. E ela disse, deixa de mentira, porque eu vi o seu carro parado na frente da casa da sua ex-esposa. E do jeito que ela pegou a travessa que estava sobre a mesa, ela jogou em direção ao meu esposo. E a travessa batendo no pescoço dele, ali dilatou a veia do pescoço, igreja. E o meu esposo caiu no chão, ele desmaiou. Então a mulher ficou tão desesperada que chamou a ambulância e o meu esposo foi parar no hospital. Quando a minha sogra me contou, eu não acreditei. Então eu relatei tudo para a minha sogra. Eu disse, olha, ele disse que está passando por isso, e fui contando. E a minha sogra ficou desesperada. Então a minha sogra foi para o hospital e ela disse muita coisa com a Jéssica, você nunca mais toca no meu filho. E ali a minha sogra não deixou o meu esposo voltar. O meu esposo foi direto para a casa da minha sogra e a minha sogra estava cuidando dele. Mas quando ele melhorou, a Jéssica mais uma vez fez uma ameaça e disse, se você não vier para cá, eu vou matar o seu filho. E meu esposo, desesperado, foi para lá. Mas ele não teve coragem de dizer para a mãe que ela tinha ameaçado por causa do filho. Então meu esposo estava. E o meu esposo era tão magro. Sabe aquele homem seco, assim, abatido? Meu esposo passava mal. Estava com uma diabetes altíssima e não sabia. Meu esposo estava impotente, com problema de pressão alta. Meu esposo estava feio. O dinheiro dele não dava para nada. Ele estava destruído, igreja. Eu nunca vi um homem cair em 30 dias. Foram 30 dias para o meu esposo viver todo esse terror. Fora os outros terrores que ele já vinha vivendo no decorrer de todos esses anos que ele passou com aquela mulher. Foram 4 anos de sofrimento, igreja. E eu achava que meu esposo estava bem com aquela mulher. Mas quando ele me relata, ele diz as coisas absurdas que ele passou com ela. Eu fico ainda assustada. Eu ficava imaginando que eles estavam bem. E agora eu sei que ele nunca esteve bem no adultério. E a Bíblia não mente verdadeiramente. Aquele que vive no pecado não tem paz. A mulher era perturbada, igreja. Tinha dia que a mulher tinha Instagram, no outro dia a mulher não tinha Instagram. Tinha dia que ela tinha fotos, tinha dia que ela não tinha nenhuma foto. Tinha dia que o Instagram dela era aberto, no outro dia não era aberto. A mulher parecia que tinha depressão. A mulher era inconstante. A mulher parecia que não se amava, não se valorizava. Parecia que ela se achava feia, inferior, igreja. O meu esposo me contou várias coisas. Toda hora trazia o meu nome para dentro da relação deles. Olha tudo isso, igreja. E eu aqui, achando que meu esposo estava vivendo um conto de fada com aquela mulher. Quando meu esposo voltou, o meu esposo desmaiou, igreja. Eles começaram a brigar e o meu esposo desmaiou. Mais uma vez, meu esposo foi parar no hospital. Mas dessa vez não foi violência. O meu esposo teve um AVC. O médico disse que o estresse, a pressão em cima dele era tão grande que ele não suportou. Então ele teve um AVC. Mas graças a Deus, o meu esposo não teve nenhuma sequela. E depois de se recuperar, voltou para onde? Para a casa da amante.
Tudo porque ele não queria que ela matasse o filho. Ele me procurava nas madrugadas, nós ficávamos por horas conversando. E eu dizia, por que você não procura a polícia? Ele, mas ela é louca, ela pode fazer alguma coisa, pode tomar um remédio errado. Eu tenho que preservar essa criança, é o mínimo que eu posso fazer. Mas eu sempre achei que tinha alguma coisa que ele pudesse fazer. Mas ele dizia, mas o que eu posso fazer? Se eu dedurar ela para a justiça não tem como proteger o meu filho, eles não vão conseguir. Então meu esposo voltou para casa daquela mulher. Ele queria cumprir o papel dele, né? Ele queria cumprir o papel. Só que como ele não se alimentava e o estresse era muito grande, e ele via as coisas que ela estava fazendo, as loucuras dela, sabe? Não tinha alimentação de uma grávida, ela comia qualquer coisa. E ela fumava muito, igreja, ela bebia muita cerveja. Então meu esposo, já não suportando mais o sofrimento, novamente a pressão dele alterou e ele foi parar no hospital em um segundo AVC. Só que dessa vez, ele ficou uns 2 dias meio que desacordado, sabe? O médico ficou muito preocupado. O cérebro dele ficou sem oxigênio. Eu pensava que meu esposo ia morrer. E eu contava para a missionária dizia, Deus disse que tem restauração. Se Deus disse que tem restauração, então não tem morte. E ali nós orando, nós pedimos para todas as irmãs orar, igreja. E era todas as irmãs que a missionária Ivanilda conhecia. Todo mundo entrou em um clamor, cada uma orava em 1 hora. Mas o meu esposo não ficou 1 hora sem receber uma oração. E nós pedíamos, assim como a igreja pediu por Paulo, nós pedíamos para que o Deus de Israel pudesse visitar. E nós pedimos para que o Senhor fosse lá e fizesse um mover. Para que o Senhor fosse lá e movesse tudo que tinha para mover. Mas que arrancasse o meu esposo de lá. E nós clamamos, igreja. E Deus deu livramento. Eu não sei o que foi que a Jéssica fez, mas o filho dela nasceu com 8 meses. Enquanto meu esposo estava no hospital, tentando se recuperar do AVC, ela também dava entrada no hospital. Só que ela não teve muita sorte. O filho dela nasceu sem vida, igreja. O bebê nasceu morto. O fruto do adultério nasceu morto, igreja. Ali a minha família toda, todo mundo olhavam e dizia, dessa história triste, não tinha como nascer algo fértil. Ela ameaçou muito essa criança. Ela ameaçou de todas as formas essa criança. Então, igreja, o meu esposo, ele ouviu da minha boca, enquanto ele estava desacordado. O meu esposo ouviu da minha boca. Ele estava lá, as crianças estavam com ele. Eu me aproximei dele e disse, Afonso, o filho da Jéssica com você nasceu morto. O filho da Jéssica nasceu morto. Igreja, foi eu falar e o meu esposo abriu os olhos. Ele disse, como é? Aí eu repeti para ele, o bebê nasceu morto. Aí ele pegou e falou assim, Deus ouviu as minhas orações. Eu pedi ao Senhor para recolher essa criança para ele. Eu não queria que o meu filho sofresse nas mãos dessa mulher. Essa criança nunca teria paz, porque ela é louca. Me ajuda, por favor. Aquela mulher é louca. Ela é louca. E ele começou a chorar, não me deixa mais voltar para aquela casa, eu não posso mais. Eu digo, acabou. E eu segurei muito firme na mão dele e eu disse, acabou. Os pais da Jéssica estão vindo buscar ela. E ele disse, que pais? Ela não tem pais. Ela não tem os pais dela morreram. E eu disse, não, filho. Não, ela tem pai sim. Só que o pai e a mãe dela vivem numa cidadezinha do interior. E eles são muito pobres. Então ela tem vergonha, ela não fala pra ninguém. Mas eles são gente muito boa, eles estão lá fora. Eu já conversei com eles me pediram perdão. Eles disseram que não sabiam o que a filha estava fazendo. Que ela sumia assim mesmo, ela tinha esse hábito de sumir, de ir pra outra cidade. Olha o grau de inferioridade que essa menina tinha dentro dela, igreja. Louvado seja o nosso Deus, que nada aconteceu com meu esposo. Então eu deixei o meu esposo com a minha sogra e eu fui até a sala da Jéssica. Eu precisava encerrar esse ciclo com ela. Quando eu cheguei lá, ela estava dormindo. Eu coloquei a minha mão sobre a mão dela e eu disse, Jéssica, eu vim aqui para deliberar sobre a tua vida. Um novo tempo. Eu venho aqui para orar por você. Eu peço ao nosso Deus de Israel para visitar o teu coração. E que todas as feridas, todo o sentimento de inferioridade que você tem dentro de você, o Senhor hoje está liberando sobre você uma cura. O Senhor vai te curar, filha. Todo sentimento de inferioridade, todo sentimento que você tem contra os seus pais, porque eles são simples e pobres,
O Senhor está te curando e vai dar orgulho por eles. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai abençoar ainda o teu ventre. Você ainda vai ter um marido. Você ainda vai ser muito feliz. Porque eu libero o meu perdão. Assim como Cristo liberou o perdão dele para mim, eu libero o meu perdão sobre a sua vida. E eu não quero que o Senhor a castigue por nenhum mal que você me fez. Pois o mal que você me causou, o Senhor transformou em bênção. Ali eu segurei a mão dela firme. Eu sei que ela estava acordada. Eu sei que ela estava me ouvindo, porque os olhos dela escorriam lágrimas, igreja. Mas ela era muito orgulhosa, muito vaidosa. Então ela não quis acordar. Ela não quis falar comigo. Então eu saí daquela sala na certeza que ela tinha sido alcançada pelo Senhor. Busquei o meu marido e levei o meu marido para casa. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, nunca mais nos separamos. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Igreja, olha o quanto que Deus moveu através de toda a maldade de Satanás. Quando Satanás veio para destruir a minha família, o Senhor destruiu a incredulidade que existia em mim. O Senhor destruiu aquela velha criatura e soprou um novo espírito em mim. Então, se hoje você está no deserto, não se preocupe, pois o Senhor vai usar desse deserto para você ser alcançada para o reino de Deus. O Senhor está te preparando para a salvação. O Senhor está matando a velha criatura e fazendo surgir em você uma nova criatura. O Senhor está permitindo surgir em você uma nova criatura. Louvado seja o nosso Deus. O meu esposo se converteu. A igreja, minha sogra se converteu. O meu sogro, 2 dos meus cunhados também. Assim como eu sei que eu vou alcançar os outros também. Eu sei, igreja. Eu continuo trabalhando na loja de moda. Eu continuo cuidando do meu esposo e dos meus filhos. Deus, Ele fez maravilhas por aqui. Quando eu me voltei para o Senhor voltou o olhar dele para mim. Quando a serva clamou no deserto, o Senhor ouviu. Assim como eu sei que você hoje está clamando no deserto e o Senhor vai lhe ouvir. Se eu tenho notícia da Jéssica, não. Eu só sei que ela foi embora com os pais dela. E eu sei que ela está no interior. Mas eu não sei se ela casou, se ela está bem, como ela está. E eu sei que o Senhor vai nos proteger para nunca mais aparecer nenhuma Jéssica na nossa vida. E para que o espírito, esse espírito de Jezabel que pairava sobre a vida da Jéssica, nunca mais volte nos perturbar. Essa é a certeza e a oração que eu faço todos os dias. Pedindo o nosso Deus para nos guardar de todos os olhos da lascívia, de toda destruição, de todo demônio, de toda pombagira. E eu sei que o nosso Deus vai guardar, porque esta família, a minha família, serve o Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém, igreja? Então eu agradeço a missionária Ivanilda por todos os minutos que ela esteve comigo, por todas as horas que eu fiz ela se irritar, por todos os momentos quando eu desacreditei, quando eu pensei em desistir, por todas as voltas que eu dei. Eu peço perdão e eu agradeço porque ela esteve comigo. Quero agradecer também todas as irmãs que estavam comigo, a irmã Regina, a irmã Patrícia, a irmã Verônica, todas as irmãs que entraram no clamor, todas as irmãs que apresentaram o nome do meu esposo quando nós estávamos no propósito de hora em hora. Eu quero agradecer esse ministério, quero agradecer a Deus, quero agradecer a todos vocês que me ajudaram em oração. Eu quero agradecer. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, eu declaro que a sua casa também será restaurada, assim como a minha foi. Amém? Eu espero que o meu testemunho sirva para fortalecer você nessa jornada.